que Deus tem para nos dizer hoje? O livro do profeta Isaías, capítulo 41, verso 13, diz-nos assim a palavra de Deus: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. E hoje iremos tratar do seguinte tema: viver sem medo é possível no século 21? Iremos trazer com muita alegria, com muito prazer, nosso irmão em Cristo, radialista Fernando Prado, para juntos tratarmos desse assunto. E você, assim como Fernando Prado, você é muito bem-vindo no nosso programa e você é um convidado mais que especial para estar conosco no nosso Falando de Deus. E como nós havíamos anunciado, hoje, com muita alegria, com muito prazer, está conosco aqui o radialista Fernando Prado. Que alegria, meu irmão, tê-lo aqui conosco. Já estava aqui na nossa planilha de convidado, que a Denilson Ribeiro e eu sempre fazemos. E hoje é um prazer, chegou o dia de receber o irmão aqui no nosso Falando de Deus. Amém. Eu que agradeço a oportunidade. A paz do Senhor ao pastor Marcos. Amém. E ao nosso irmão Denilson, né? E eu agradeço aí, para mim é uma honra participar do programa. Para nós que é uma alegria. Falando de Deus, e para mim é uma honra estar aqui, um enorme prazer falar com você de casa, do outro lado, ou onde você estiver. A paz do Senhor, igreja. Coisa boa é falar de Deus. E esse programa aqui é uma coisa que alegra muito o nosso coração de fazer, porque nós sabemos que aqui nós estamos aqui, nós três aqui nesse estúdio, a Denilson Ribeiro e nós, mas nós sabemos que aparentemente está a roda dessa mesa, muita gente, e essas pessoas curiosas para aprender mais de Deus, para saber o que Deus tem por meio desse programa, para falar, para aconselhar, para dar uma diretriz de vida, para ter uma vida abençoada aqui nessa terra, né? E hoje o instrumento que Deus trouxe aqui, nos deu o privilégio de vir aqui, é o nosso irmão em Cristo, Fernando Prado, da Assembleia de Deus, do Ministério Belém. E nós, quando aqui chegam nossos convidados, nós, como nossos espectadores do Falando de Deus já sabem, nós vamos direto no assunto. Aqui não tem muito rodeio. Amém. Nós já vamos direto. Glória a Deus. E o texto que nós limos é em Isaías 41, verso 13. Ali o Senhor está tratando de um assunto que o povo sofria muito. Antes que chegasse o momento de, às vezes, enfrentar uma dificuldade, e o povo já estava sofrendo. E foi dado o nome nesse sentimento de medo. E o Senhor então estava dizendo: olha, não tenha medo, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, fique em paz. E o tema que nós escolhemos: viver sem medo. É possível nesse século 21, com tantos problemas que nós vemos aí? É desse assunto que nós vamos tratar então. Mas a nossa primeira pergunta é uma pergunta pessoal ao radialista Fernando Prado. Como foi a sua conversão, o seu encontro com Jesus? De que maneira que você foi convencido pelo santo evangelho de Cristo Jesus a devocionar a sua fé em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Eu fui uma pessoa, eu nasci numa família simples, humilde, uma família muito trabalhadora, né? Meu pai, minha mãe. E eu cresci num lar. Nessa época meu pai não bebia, depois meu pai começou a vir beber. E ele foi um homem assim, muito trabalhador, nos sustentou. Ao passar um tempo, ele conheceu, né, uma igreja, conheceu um pastor, nos levou a conhecer a igreja nessa época. E nós, ali, né, no convívio dele, crescendo, eu lembro muito bem, nessa época eu tinha uns 9, 10 anos de idade, eu lembro muito bem. Era novinho. Meu pai, ele pegou muita amizade com o pastor, hoje o pastor Utini, vice-presidente do Campo de Catanduva, então um enorme carinho por ele. Ele pegou amizade com ele e ele ia buscar a gente para poder levar até a igreja. Quando não era o pastor, era um obreiro que ia, né? E naquela época, isso marcou muito a minha vida, porque naquela época, quem tinha um Del Rey 4 portas naquela época era, como se diz, um fazendeiro na época, né? Então isso me marcou muito, então eu lembro muito bem. Quando o pastor chegava, a gente ficava muito feliz, muito contente. O pastor vinha nos buscar, quando não era ele, era o obreiro da igreja, e ele vinha nos buscar para levar até a igreja. Então isso marcou demais. Então quem realmente ensinou o caminho, ensinou a palavra do Senhor até nós, eu agradeço muito meu pai por isso, porque isso ficou marcado demais em nossas vidas. E meu pai só não continuou nos caminhos do Senhor, mas ele nos ensinou o caminho, né? E isso ficou marcante demais na minha vida. Depois de um certo tempo, a gente mudou daquela fazenda, porque naquela época a gente morava muito em fazenda, em sítio, verdade, né? Verdade. E a gente mudou de lá, mas aquilo ficou cravado na minha vida, né? Aquilo ficou cravado em mim.
os ensinamentos, com 9, 10 anos, a gente ouvia a palavra, a gente não tinha salinha naquela época, né, que nem tem hoje. Então, a gente ficava sentado ali, assistia o culto e ouvia Deus falar. Acendeu uma chama no coração. Sim, acendeu e ficou acesa e nunca mais se apagou. Meu pai só não continuou no caminho, mas ele nos ensinou o caminho, e por isso que eu falo, né, que realmente você que é pai, você que é mãe, ensinar o seu filho o caminho de Deus, porque se um dia ele se desviar, mas ele vai lembrar e vai ter a convicção que os pais o ensinou o caminho de Deus. Então eu agradeço muito minha família, meus pais, e com isso eu aprendi demais. A gente foi aprendendo, eu aceitei a Jesus, eu acho que eu tinha uns 16, 15 anos de idade, e a gente se entregou a Deus, e Deus foi fazendo o resto. Que coisa maravilhosa. Vocês vejam, nossos espectadores do Falando de Deus, que cada pessoa que aqui vem dá um testemunho diferente de conversão. Talvez o seu seja semelhante ao do Fernando Prato, ou talvez de outros aí, de nossos outros 17 programas que já fizemos aqui do Falando de Deus. Cada uma pessoa, Deus trabalha de um modo para conversão. Então a sua conversão pessoal mesmo aconteceu aos 16 anos. Sim. Mas já dentro do seu coração você já tinha uma convicção de fé em Cristo Jesus, pela fé que papai professava e pelos irmãos obreiros que sempre estavam lá estendendo a mão para sua família e levando para a casa de Deus. Então, eu me lembro muito bem que naquela época, o meu pai trabalhava hoje para comer amanhã, né? E naquela época eu me lembro muito bem que a gente gostava de ver muita TV, a gente gostava de assistir muita televisão. E naquela época era a TV preto e branco, né? E naquela época a gente assistia as duplas sertanejas, o nosso irmão Denilson sabe muito bem que naquela época o sertanejo ele era diferente, né? Então a gente via ali aquelas duplas, e eu me lembro muito bem que a gente colocava umas botinhas que a gente tinha, pegava o cabo de vassoura, ia até o terreiro ali, a gente imitava as duplas, né, sertanejas naquela época. E ali foi crescendo um sonho, um objetivo, né? Depois, mais pra frente, a gente foi vendo, né, conhecendo, né, o que é um rodeio, o que é um locutor de rodeio. E a gente foi crescendo um desejo em mim, né? E eu achava muito isso bonito. E depois a gente conheceu, né? Porque meu pai, com 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, as pessoas antigas levantavam muito cedo, já ligavam o radinho na época, né? Foi crescendo um desejo da gente conhecer uma rádio, né? Conhecer como que é a vida de um locutor. Verdade. E isso foi crescendo dentro do meu coração. Depois, mais adiante, a gente conheceu a Jesus, né? Se entregou a Cristo. E eu me lembro muito bem, rapaz, isso ficou gravado no meu coração e não sai nunca mais da minha vida. Que a gente foi conhecendo a Jesus, eu tive a oportunidade de trabalhar numa rádio, aqui em Marapuama mesmo, e ali Deus usou um vaso ao qual pregou o Evangelho para mim. E ali foi crescendo o desejo, né, da gente seguir a Cristo, e foi onde eu me entreguei a Cristo. A gente foi aprendendo, né, o que é o Evangelho, o que é a ministração da Palavra de Deus, e aí eu conheci numa linda ministração pastor Marco Feliciano. E naquela época, a gente novo, né? E eu me lembro muito bem que eu cheguei no pastor da igreja, pastor Ananias, e eu falei pra ele assim, olha, que legal, existe um locutor de igreja, existe um locutor de Deus, eu quero ser igual a esse locutor aí. Então a gente ficou cravado isso em mim, né? E a gente foi aprendendo e a gente foi vivendo o Evangelho. E graças a Deus estamos aqui hoje, né? Com esse sonho, com um objetivo. Eu lembro muito bem que eu ia assim na fazenda que nós morávamos, eu ia assim no meio do pasto assim e ficava imitando o pastor Marco, ficava, né? E eu fico muito grato a Deus porque quando isso ficou cravado em meu coração, a gente foi aprendendo o que é a palavra de Deus, o que é o Evangelho, e a gente pôde... E como trilhar ele, né? Colocar isso assim no reino de Deus. Então eu cresci com isso, cresci com essa vontade, e hoje, graças a Deus, Deus cumpriu aquilo que Ele havia prometido e havia determinado na minha vida. Que coisa maravilhosa. Você conta que você ia no pasto. Eu subia naquele estoco no meio do pasto, e pegava uma biblinha, e aí eu ficava pregando em cima daquele toco e pregando. Sabe-se lá para quem estava ouvindo, mas eram fatos que realmente aconteceram. E nós louvamos a Deus pela vida do irmão, ter aqui contado dessa particularidade sua, esse seu testemunho de conversão. Isso alegra a nossa alma. Amém. E nos dá esperança de que os nossos sonhos e os nossos desejos de realizações, que Deus ainda certamente pode realizar tudo aquilo que nós planejarmos fazer na direção de Deus, claro, ao modo dele, né? Amém. O tema que nós decidimos tratar nesse nosso Falando de Deus é viver sem medo. E
a nossa segunda pergunta: por que o medo impede tanto as pessoas de avançarem? Na sua concepção de vida, e você já dando testemunho do que você planejou e realmente aconteceu, mas certamente vieram medos pelo caminho. E que experiência você tem para passar para os nossos espectadores do Falando de Deus sobre essa temática? Viver sem medo é possível mesmo hoje no século 21? O medo, ele faz parte da nossa vida. O medo, ele desde quando nós estamos no ventre da nossa mãe, há um estudo, vários estudos nos outros países. Houve um estudo aqui no Brasil também, ao qual Rodrigo Fonseca, fundador da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, ele afirma que a partir do momento que a mãe está gerando um filho dentro da barriga, as emoções, os sentimentos, né, esse medo que a mãe sente é passado para o feto. Então a gente já nasce com medo. O medo, ele faz parte da nossa vida, o medo é natural e todo mundo já sentiu algum medo na vida. O que eu tenho a dizer a vocês irmãos, vocês em Cristo, você meu amigo, minha amiga, é que realmente o medo existe. O medo, ele está aí e não é à toa que a gente coloca portão na nossa casa, não é à toa que a gente tranca o nosso carro, tranca a nossa casa, porque a gente tem algum medo de ser roubado, medo de algum ladrão entrar e nos roubar. Então esse medo existe, o medo, ele é natural. Existe um medo real, né, que é esse medo que existe, que a gente tem de se machucar, de levar um tombo, esse medo que a gente tem um cuidado, né, de levar um choque. Esse medo é natural, ele existe. Mas tem um medo irreal, que são o medo, né, o medo sentimental, o medo que você gera dentro de você. Então, esse medo, ele existe, ele é natural, mas existe o medo irreal. O que é o medo irreal? O medo irreal é você começar a pensar que você é feio, que você vai trabalhar numa empresa e você não vai passar no teste. Esse medo, ele entra na pessoa, ele já faz parte, mas esse medo é a pessoa que cria. Mas esse medo tem como controlar ele. Depende de você, depende de mim. E esse é um anteparo que cria para que as pessoas não atravessem. Sim, com certeza. As pessoas ficam pelo caminho porque têm medo de lutar, de batalhar. Sim. Porque vê como se fosse uma hipérbole aquele problema, né? Eu vejo muito isso também. Óbvio que como a nossa sala de prosa, o primordial aqui, a ideia principal é tratar também do assunto espiritual. Eu vejo muito isso também na vida espiritual. Sim. Porque a pessoa diz assim, olha, eu não vou conseguir, eu não vou fazer. Olha, às vezes um louvor, às vezes gravar um programa falando de Deus, ou tantas outras coisas, as pessoas colocam limitações em si mesmo, quando Deus as capacitou a fazer. O povo hebreu, eles tinham um medo terrível de um dia que ainda não tinha chegado. E o Senhor Deus disse a eles, olha, calma, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, eu estendo-lhe a minha mão. Um pouco mais à frente, no capítulo 43, ele diz assim, ó bichinho, ó filhinhos, ó pequenininho, calma, eu te levo, eu te carrego, eu te sustento. Então é importante que as pessoas saibam, ao ver um programa como esse, com essa temática, viver sem medo, se é possível ou não no século 21. E Fernando muito bem aqui relembrou, só que o medo impede das pessoas avançarem porque colocam limites. As pessoas têm medo do que vão dizer, do que vão pensar, de atitudes que vão tomar acerca de você. Então não, a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro para dizer assim, aquele que é o Todo-Poderoso, ele não coloca limites, ele te diz, avance, eu estou contigo, eu te sustento, eu te garanto que você vai caminhar e você vai vencer, não pelas suas próprias forças, mas porque Sim. eu estou convosco. Então, por que o medo impede as pessoas de avançarem? Você concorda que é justamente por causa disso? Não porque as pessoas têm limites, é porque as pessoas, por causa dos seus medos, colocam-se limites em si mesmas. Sim, com certeza. Existem pessoas, até mesmo dentro da igreja, que vivem à base de remédio. Verdade. Né? Vive à base de calmante para poder dormir. Ansiedade. A ansiedade é imensa no século 21, entendeu? Principalmente jovens, né? Que têm aí a sua vida brilhante para frente e já sofre com isso, já sofre com essa ansiedade, né? Então, o que eu tenho a dizer, Jesus Cristo, Ele é o Todo-Poderoso. Ele está aí em nossas vidas. O medo, ele existe, ele é natural, como eu já havia dito, mas, igual o pastor falou, a pessoa não pode se impor a isso, não pode se deixar a levar a isso. Isso tem que ficar equilibrado em nossa vida. Graças a Deus. A nossa terceira pergunta, alguém que está em Cristo pode sentir medo? É natural, mesmo uma pessoa estando em Cristo, sentir medo? Eu gosto muito de ler, eu leio diariamente o Novo Testamento.
Eu vejo situações que aqueles irmãos enfrentaram, que eram situações sim de causar medo, mas Cristo estava com eles e mesmo assim eles tinham medo. A pergunta é normal isso mesmo? É assim? É um hábito que o ser humano tem de, apesar de saber que Deus está com ele mesmo assim sente medo? Sim, isso é normal. O medo, ele existe. É igual o senhor como falou e disse, né? Os discípulos tinham medo. Uma certa feita, Jesus estava no mar com seus discípulos, né? A palavra do Senhor nos fala que o Senhor saiu do barco e ali o mar ficou agitado e os discípulos se apavoraram e de repente o mestre vinha caminhando por cima do mar e ali os discípulos ficaram apavorados, ficaram com medo, sentiam muito medo. É fantasma. Homens de Deus chamaram o mestre de fantasma. Daqui a pouco Jesus se apresenta como Filho de Deus e Pedro chama, né? Pedro convida: olha, Senhor, se é tu, que eu vá ter contigo. O medo, ele existe. Há vários homens de Deus na Bíblia que passaram por isso. Vocês podem ver o nosso amigo irmão Jó, o que aquele homem passou, o que aquele homem sofreu. O senhor já pensou se ele adquire aquele medo para dentro de si? Não viveria. Não viveria. Ele não viveria o que Deus tinha para ele, né? A dupla honra que Deus tinha para ele. E olha o que esse homem passou, gente. Esse homem foi... a própria esposa disse para ele morrer e amaldiçoar o Deus que ele servia, né? Num momento difícil, ao qual ele enterrou 10 filhos. Um momento muito difícil para um homem de Deus, aonde ele havia riquezas, aonde havia poder, um homem respeitado naquela época. E os amigos que se diziam amigos, né? Ao invés de ajudar, ao invés de consolar, ficava apontando ele, que erro que ele tinha cometido, qual pecado ele tinha cometido para estar passando por aquilo. Porque, pastor Marcos, muitas pessoas acham que por você estar servindo a Deus, você tem que ser campeão a toda hora, você tem que estar lá em cima a toda hora. E a vida não é assim. A vida, ela é uma montanha russa. Daqui a pouco você está aqui em cima, daqui a pouco você está no meio, daqui a pouco você está lá embaixo. Subir não é tanto difícil, mas a descida, ela é radical. Quando você vê, você já está lá embaixo. Então a vida, pastor Marcos, ela é cheia de surpresa. A vida nos dá pancada. A vida, ela nos ensina muita coisa. E se agora eu falo por mim, eu já passei por momentos na minha vida difíceis, já passei por momentos que realmente, não vou vencer essa. Se eu deixasse o medo me dominar, eu não estaria aqui hoje conversando com você. É aquilo que eu falei, o medo ele existe, mas jamais você pode deixar o medo te vencer. Nós temos um Deus que Ele é fiel em nossa vida e Ele está com nós a todo momento. A cada segundo Ele está conosco. O Espírito Santo de Deus ele é tão lindo que Ele mora dentro de nós. É o remédio. É um remédio para tudo. Então nós estamos aqui hoje, não é porque eu determinei estar, não é porque foi uma vontade de um ser humano, não. Nós estamos aqui porque Deus nos plantou aqui nesta terra. E se Ele te plantou aqui nesta terra, porque Ele tem algo a fazer com você aqui nesta terra. Cada um tem um talento, cada um tem um dom de Deus. Basta você descobrir esse dom, esse talento e pôr em prática. Então o remédio é Jesus. Agora, é possível em pleno século XXI a pessoa usufruir desse beneplácito de Deus, esse remédio glorioso no século XXI? É possível? Alguém que está com medo, que é nosso espectador falando de Deus, que dica, como procurar o remédio e como usufruir desse remédio dado por Deus para ficar são de tantos medos que a pessoa enfrenta em todas as áreas da vida? O único remédio que tem é Jesus. Jesus Cristo é o único remédio. Você não pode deixar o medo te controlar. Eu aconselho, quando você estiver com muito medo, você está numa fase, todo mundo passa por turbulência na vida. Todo mundo passa por provações, dificuldades, necessidades. Quem nunca passou? Então, eu aconselho você, a gente não é não especialista, né, no assunto, mas o que a gente aprendeu de Deus e o que a gente já passou, já serve de experiência. Então, eu falo para o meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo, se você está com este medo, querendo te controlar, se abre com um amigo, se abra com alguém. Não é pecado fazer isso. Procure o pastor da tua igreja, procure aquele que está na frente do trabalho da mocidade, procure ele, procure a esposa, né? E se abre. Se abrir é muito importante, colocar aquilo para fora, colocar o que você pensa para fora. Verdade. Então, nos dias atuais que vivemos hoje, eu aconselho a você fazer isso. Jesus, Ele pode te libertar, Ele pode te transformar, assim como me libertou e transformou a minha vida. Jesus está aí, batendo na porta.
Basta somente você abrir o seu coração, deixar esse medo de lado, deixar essa preocupação. Você não consegue dormir, você não consegue trabalhar, porque o medo incontrolável, ele faz isso, ele empata a nossa vida. Então, muitas das vezes você não consegue nem dirigir, você não consegue viver uma vida normal, mas Jesus Cristo, Ele está à nossa porta e Ele bate. E Ele tem vida nova, Ele tem transformação para sua casa, para sua família, para o seu ministério. Que coisa maravilhosa, que bom papo esse nosso, Fernando. Estamos encaminhando já para o nosso final, mas nós queremos aqui, com muita alegria, fazer um convite a você que está aí nos vendo e ouvindo no Falando de Deus. Já hoje é o nosso 18º programa, para a glória de Deus. Faça-me um pedido, compartilhe esse programa, se inscreva aí no canal, nos siga aí nas redes sociais, dê um joinha aí, nos indique aí para as pessoas queridas, e sei que você tem muitas pessoas queridas, para que esse programa seja mais visto por mais e mais pessoas, porque o nosso objetivo, o único objetivo que nós temos, tudo que é feito aqui nos estúdios Mark e Adenilson e no programa Falando de Deus, nosso único objetivo, a nossa única meta é alcançar vidas para o reino de Deus. Olha que mensagem hoje, que testemunho hoje do radialista Fernando Prado, experiência de vida, experiência passando-nos orientações para a gente sair do medo e a gente poder ter uma vida superativa, uma vida abençoada, uma vida agraciada. Aqui o nosso tema hoje, viver sem medo é possível no século 21? É possível para aqueles que estão em Cristo Jesus, sim, é possível. Então já nós vamos receber a mensagem que certamente Fernando Prado irá trazer aos espectadores do Falando de Deus e a nós aqui do nosso programa. Mas antes eu reforço esse pedido, compartilhe para o maior número de pessoas que você puder esse programa, para que vidas e vidas sejam alcançadas por ele. Então, antes de orarmos, nós vamos estar recebendo que mensagem nosso irmão em Cristo, que hoje é radialista também, Fernando Prado, deixa aos espectadores do Falando de Deus. Que mensagem? Olha, irmãos, a mensagem que eu deixo é essa: Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele pode nos libertar, somente Ele pode nos ajudar. Sou verdadeiro amigo. Eu me lembro que quando meu filho foi nascer, a gente estava no elevador ali no hospital, de repente o elevador parou. E minha sogra, ela tem fobia disso também, de ficar presa num lugar. E eu me lembro que meu filho ia nascer e tal, e a gente já começou, eu mesmo fiquei com medo ali, né? E agora meu filho vai nascer, né? E esse elevador parado aqui, aí a enfermeira tranquilizando a gente. Eu peguei num ato de coragem, eu abri a porta assim, tava ali no outro andar já certinho. Aí de repente todo mundo já se aliviou e com certeza ali foi algo que ficou marcado em minha vida. Então, quando você sentir medo, tem um ato de coragem de agir, de entregar a sua fé a Cristo, de entregar suas emoções, seus sentimentos a Jesus. E Ele vai transformar a sua vida, o seu coração e a sua família. Eu creio. Bendito seja Deus por esse nosso programa. Bendito seja Deus por tudo que aqui foi tratado. Então, viver sem medo é possível para aquele que estão em Cristo Jesus. Porque o medo vem, mas a solução está em Cristo Jesus, e aquele que está sentindo medo sabe que o Deus que ele resolveu servir, a saber, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é muito maior do que qualquer adversidade que possa vir pelo caminho. Fernando, Deus abençoe, muito agradecido pela sua vinda aqui. Nós louvamos a Deus pela sua vida e desejamos que o seu ministério seja regrado de bênçãos, de alegria, de paz. Não só o seu ministério, mas o seu lar, toda a sua família. Que o seu testemunho seja cada dia mais um testemunho de vitória, e que os medos seus, deles e nossos, nós saibamos colocar nas mãos de Jesus para que Ele resolva, e Ele resolve tudo com maestria. Nós vamos estar orando já para nós terminar o nosso Falando de Deus. Então nós vamos orar a Deus. Meu muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor. Até aqui o Senhor nos guardou, nos ajudou. Senhor, e nessa temática que tratamos nesse nosso programa, viver sem medo e sem o Senhor é impossível, mas viver sem medo com o Senhor na nossa frente é possível sim, porque o Senhor nos encoraja, o Senhor nos agarra nas nossas mãos e o Senhor diz que está conosco. Senhor, nunca se aparte de nós, nunca se aparte dos espectadores do Falando de Deus, nunca se aparte do Fernando Prado, nunca se aparte do Adenilson Ribeiro, nunca se aparte do programa Falando de Deus. Esteja, Senhor, à nossa frente, regendo, abençoando, guardando e ajudando, nos dando vitória em tudo, para que o Teu nome seja ainda mais louvado e glorificado, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Amém. Amém? Amém. Deus abençoe ricamente e poderosamente toda a sua vida, viu? E você, não se esqueça, hein? Na próxima sexta-feira, você tem um compromisso conosco, hein? Aqui no nosso Falando de Deus. Deus os abençoe.